Show! Vamos lá, então, mais uma aula de gestão ambiental, pessoal. Sejam todos bem-vindos, aqueles que acabaram chegando um pouquinho depois da minha explicação inicial. Pessoal, vamos finalizar o que nós estávamos, então, vendo na aula passada. Vou já diretamente apresentar a minha tela para vocês, porque nós estávamos vendo, antes da nossa queda de luz, devido ao mau tempo, nós estávamos no site da FEPAM. Vocês já devem estar vendo aí a minha tela. Isso aqui eu vou deixar para depois. Deixa eu entrar aqui no site da FEPAM novamente. Então, pessoal, olha só. Vocês devem, se vocês não estiverem, por favor, vendo a minha tela, por favor, me avisem, tá? Então, estamos aqui no site da FEPAM. E na aula passada, nós comentamos sobre os tipos, né, de licenças ambientais no estado do Rio Grande do Sul. Então, nós vimos que a nível nacional, né, com relação à CONAMA 237 de 1997, nós temos a LP, a LI e a LO. Vimos qual é o objetivo de cada uma, vimos os prazos dessas licenças e depois nós entramos no Código Estadual do Meio Ambiente, vigente desde o início, né, de 2020, no qual nós temos outros tipos de licença ali abordados, tá? Depois eu vou mostrar para vocês que nós ainda temos outras possibilidades de licenças que não estão previstas ali, mas que existem portarias da FEPAM que abordam um outro tipo de modalidade, se é que nós podemos dizer assim, de licenças ambientais, tá? Mas isso vai ser daqui a pouco. Bom, nós estávamos naquele momento verificando junto a esse sistema de consulta, né, de licenças ambientais da FEPAM, verificando algumas licenças ambientais, o que nós temos ali, tá? Para a gente juntos, né, recordar algumas coisas, aqui eu já fiz, obviamente, algumas pesquisas anteriores, tá? Inclusive, nós já usamos algumas licenças para vermos a parte de resíduos sólidos, para vermos a parte de efluentes líquidos. Mas agora nós vamos pegar, ver a licença de uma maneira geral. Depois nós vamos abordar no sentido inverso, né? Primeiro nós vamos ver a licença, que é o ato administrativo, né? O resultado de todo o procedimento, que nós também vimos na aula passada, né? Desde o protocolo no órgão ambiental competente para o licenciamento, até a emissão da licença, é um longo período, né? Que se passa para que se tenha, né, a emissão dessa licença ambiental, e aí nós chegamos a este ponto aqui onde nós temos a licença. Bom, vou pegar, diferentemente do que nós vimos nas aulas passadas, vou pegar, por exemplo, da Tramontina, aqui, né, que também é bem pertinho da gente, tem várias unidades, né, aqui na Serra Gaúcha. Então, nós vamos pegar, por exemplo, deixa eu pegar, vamos ver, Tramontina, vamos pegar de Carlos Barbosa aqui, que é a matriz, acho que nós já passamos. Carlos Barbosa. Tá? Então, botei Tramontina, vamos ver se nós conseguimos encontrar algo sobre a Tramontina. Tem bastante aqui. Ó. Tramontina multicutelaria, vários aqui, tá? Então, olha aqui, já esgotou o prazo de vigência. Aqui tem outro da cutelaria, então, que está com prazo de vigência. Vou entrar nesse aqui, aproveitar que está ali para outubro de 24. Vamos entrar aqui para ver o que nós temos, tá? Bom, então a gente consegue acessar aqui as licenças ambientais, tá? Por que a gente pode, né, acessar as licenças ambientais emitidas pelos órgãos ambientais? Por causa do princípio da publicidade, claro, né? Para a questão de transparência também. Professor, Oi, a tela tá bem embaçada, quase não dá para enxergar o que está escrito. mesmo? Então, peraí que eu vou parar a apresentação e vou voltar a apresentar novamente. Um minutinho. Tá, agora vocês estão me vendo, né? Tá, Isso. beleza, eu vou apresentar novamente para ver se melhora, então, tá? Vai me mantendo informado aí. Tá. Melhorou? Agora sim. Sim? Melhorou. Mas Tá. ainda tá um pouco embaçado. Não é que estranho. Como é que Mas tá? agora já dá para ler o que está escrito. Antes não dava para entender o que estava escrito.
Tá, qualquer coisa eu tento fazer novamente. Vamos ver se vai melhorar. Se piorar, tu me avisa, tá? Tá. Beleza. Pessoal, então aqui nós temos aqui uma licença prévia e de instalação para alteração. Existe sim essa possibilidade, tá? Então, por exemplo, um estabelecimento, né, um empreendimento, ele já possui ali o seu parque fabril, mas ele vai aumentar o seu parque fabril, né? Então, ele já, por já ter uma base, né, já ter ali um espaço pronto para ser ampliado, ele pode solicitar já diretamente a licença prévia de instalação, que aí já pode começar a construção, né, desta alteração, desta ampliação e por aí vai, tá? Ao mesmo tempo, a considerar a característica do empreendimento, pode ser solicitado apenas uma licença de instalação de ampliação. Só que, é claro, né, para a gente ter a certeza do que vai ser necessário, se uma LI, ou melhor, se uma LP junto com uma LI, ou só uma LI, ou só uma LP, enfim, né, separadamente, para saber isso, só considerando a característica atual do empreendimento. Tá? Então, o órgão ambiental, com base de imagens, né, ou até mesmo de vistoria, ele pode dar uma definição se é necessário fazer o procedimento por completo, se é necessário fazer o procedimento de maneira mais simplificada, tá? Então, isso quem pode definir pode ser o órgão ambiental, claro, com base em critérios, né? Não vai ser da cabeça do licenciador essa possibilidade, tá? Ele vai utilizar alguns critérios. Bom, vamos procurar aqui uma licença de operação vigente. Aqui nós temos uma licença de operação que nós estamos procurando. Então, a gente vem e verifica o documento, tá? Bom, aqui nós temos a licença de operação, então, de um empreendimento, que é a Tramontina Cutelaria, tá? Localizada em Carlos Barbosa. Então, se vocês observarem, existem aqui algumas informações iniciais, tá? Referente ao empreendimento, referente ao empreendedor, de uma maneira geral, então, o CNPJ, ou, em algumas vezes, o CPF, a localização do empreendimento, uma série de informações, né? O ramo da atividade, este ramo da atividade é o que nós encontramos, né, digamos, nas informações gerais, quando são solicitadas os licenciamentos, tá? Então, toda atividade deve ter ali um código, né, nós chamamos de CODRAN, para, enfim, determinar a questão do porte da atividade, a questão do potencial poluidor da atividade. Então, isto é importante que seja levantado, que seja informado também na licença, tá? Então, a questão do porte, né, fala um pouquinho aqui da questão da área, número de empregados, entre outras coisas. Depois, Professor, tá difícil de enxergar de novo. Tá, então, peraí, eu vou parar novamente e voltar. Só um pouquinho. Depois de um tempo, ela começa a ficar embaçada de novo. Que estranho. Bom, vamos ver se melhora isso. Como é que está agora? Tá ruim? Agora dá para ler. Tá. Se piorar novamente, me avisa, a gente para o compartilhamento, retorna, tá? Isso pode ser um problema, talvez, no próprio Google Meet de apresentação, ou até mesmo, sei lá, da internet. Tá? Mas vai me avisando aí, não deixe de me avisar. Bom, ao que nós podemos enxergar nesse primeiro, tá? Nesse primeiro item aqui, existia uma licença de operação no qual foi renovada ou ela foi alterada, e aí surge uma nova licença que revoga a anterior, tá? Geralmente ela é uma renovação, tá? Ou uma licença mais simplificada e depois ela é ampliada, né? Vai depender muito do empreendimento. Capacidade produtiva mensal, onde é que sai essa informação? Do próprio empreendedor, através do formulário de licenciamento, tá? Entre outras questões aqui também são colocados pelo empreendedor e, claro, depois são abordados pelos técnicos do órgão ambiental, tá? Vocês devem estar vendo aqui, ó, deverá ser apresentado à FEPAM a cada 2 anos, até o dia 15 do mês de janeiro,
relatório de auditoria ambiental conforme portaria 32 de 2016. Pessoal, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre isso aqui, tá? É o seguinte. Alguém quer comentar alguma coisa aqui? Não? Tudo certo? Então tá. O relatório de auditoria ambiental nada mais é do que a verificação do atendimento, né, às condições da licença e também outras questões referente ao empreendimento. Na portaria FEPAM, número 32 de 2016, tem lá as diretrizes e o que deve conter nestes relatórios de auditoria ambiental. Tá? Geralmente, são exigidos essas auditorias para empreendimentos de alto potencial poluidor. Tá? Além de ser um empreendimento de alto potencial poluidor, ele deve ser um empreendimento de tamanho, de porte, né, grande ou ainda maior. Tá? Ou seja, existem algumas condições para a exigência do relatório de auditoria ambiental. O órgão ambiental competente para o licenciamento, ele pode até exigir o relatório de auditoria ambiental de outros empreendimentos, desde que justificadamente. Tá? Mas aqueles empreendimentos que possuem alto potencial poluidor, porte grande, tá, e excepcional, que são os maiores portes, né, os maiores tamanhos, estes obrigatoriamente deverão realizar auditorias ambientais regularmente, né, com assinatura de um responsável técnico, com um plano de auditorias, com relatório de auditorias, enfim, uma série de diretrizes que estão lá previstas nessa portaria FEPAM 32 de 2016. Então, não é só essas legislações que nós vimos aí durante essa disciplina, né? Existem outras. Professor, Oi! não dá para enxergar nada. Meu pai do céu, só pode ser um problema do Google Meet. Eu vou fazer o seguinte, ó, fiquem aí, eu vou sair da sala e vou entrar novamente. Só pode ser um Eu ia problema dizer, do eu não Google sei, Meet. das outras vezes ficava a tua foto, tua imagem e o documento aparecendo. Hoje, tipo, tá saindo a tua foto, teu nome e fica só o documento. Não sei se tu tá apresentando de uma forma diferente. Não, estou apresentando igual, mas eu vou fazer o seguinte, fiquem aí, eu vou sair e vou retornar para ver o que Ele, acontece. ele só não está apresentando uma tela para todo mundo ver, professor. Ele está apresentando só pequenininho. Mas eu estou apresentando a tela inteira, tá estranho isso então. Bom, vou sair, vou voltar aqui, a gente já tenta ver se resolve. Se não resolve, aí nós só levantando as mãos para cima, fazendo duas rezas e vai ver se vai funcionar. Espera aí, já venho. Bom, voltei, vamos ver se agora vai, tá, pessoal? Me mantenham informado. Como é que está agora? Agora tá bom. Tá Tá bom? grande, pelo Por menos para enquanto mim. tá ok. Tá, mas vai me avisando, vai me avisando. Qualquer coisa, nós damos dois tapas aqui na lateral do computador para ver se vai funcionar. Tá, mas tá tudo certo. Vamos lá. Pessoal, o que eu estava comentando com vocês é a questão aqui dos relatórios de auditoria ambiental, tá? Então, vocês viram que eu comentei, a portaria FEPAM 32 de 2016, ela que vai dar essas diretrizes, entre outras questões referente aos relatórios de auditoria, tá? Para mim não mudou nada, estranho, diz a Isadora. Meu pai do céu. Calma, meu povo, vamos ver aqui. Pessoal, melhorou, piorou? Como é que está aí? Agora as letras estão embaçadas. Ai, meu Agora santo. eu também não enxergo mais nada. Não é possível isso. Apesar que eu sou meio cegueta, mas tá meio complicado. Não é, Antes não, estava bem claro. tá, não é possível isso. Então nós vamos fazer o seguinte. Será que a gente consegue? Vamos fazer o seguinte. Vamos mudar esse negócio aqui. Ó. Nós vamos fazer assim, ó. Pessoal, por favor, vê se vocês conseguem acessar este link que está para vocês no chat aí. Tá.
ver se abriu a licença ambiental da Tramontina para vocês, e aí vocês me acompanhem abrindo este documento aí com vocês, tá? Mesmo assim, eu vou manter ainda a apresentação, porque caso alguém não consiga baixar, a gente vai tentando... Beleza, maravilha. Tranquilo, tá? De qualquer maneira, eu vou seguir apresentando aqui a minha tela e vocês vão me acompanhando por aí. Show de bola. Maravilha. Vamos lá, vamos tocar a bala aqui. Nós temos coisa para ver ainda, tá? Então, o que eu estava vendo era isso aqui, ó. O item 2.4 da licença. Então, me acompanhe lá no item 2.4 da licença. O que eu ainda quero comentar com vocês sobre as licenças ambientais é que tudo isso que vocês estão vendo no item em romano ali 2, tá? São condições e restrições. Se vocês lembrarem, alguém que está querendo falar alguma coisa aí, tudo certo? Acho que está tudo certo. No item ali, então, condições e restrições, se vocês lembrarem do conceito de licença e de licenciamento ambiental, vocês vão lembrar que no conceito especificamente de licença ambiental, dizia que era um ato administrativo no qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle e assim por diante. Portanto, essas condições, restrições e medidas de controle são o que nós chamamos de condicionantes da licença. São aqueles itens, requisitos, diretrizes, como vocês quiserem chamar, obrigatoriamente devem ser atendidos, certo? Então, a partir daqui é o que nós vemos. Então, nós estávamos acompanhando aqui a questão da capacidade produtiva mensal, no 2.1, essa informação vem do empreendedor, entre outras questões. No 2.4, então, tem a questão do relatório de auditoria ambiental, que é exigido para empreendimentos de alto potencial poluidor, porte grande ou excepcional, tá? Então tem que ter esse conjunto de características para a exigência, embora o órgão ambiental pode exigir, desde que justificadamente, o relatório de auditoria ambiental para outros empreendimentos, e por aí vai. E tem mais, o empreendedor é responsável por manter as condições operacionais adequadas, respondendo por quaisquer danos ao meio ambiente decorrentes da má operação do empreendimento. Pessoal, vamos fazer um parênteses aqui sobre a questão de responder por quaisquer danos, de responsabilidade ambiental, certo? Já entrando no conteúdo da nossa aula de hoje, que é falar um pouco sobre a lei de crimes ambientais, infrações e outras coisas. Pessoal, a responsabilidade civil em matéria ambiental, ela é uma responsabilidade objetiva. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que independe se o infrator ele cometeu aquela infração, aquele dano ambiental, independente basta que nós tenhamos o chamado nexo de causalidade. O que eu quero dizer com nexo de causalidade, pessoal? Nada mais é do que a ligação entre o dano efetivo ocorrido e o agente infrator. Ou seja, basta que eu tenha um dano e alguém que tenha contribuído para o efetivo dano, basta que eu tenha essa ligação para que a gente tenha a responsabilidade civil em matéria ambiental. Não depende, neste momento, de uma análise subjetiva se aquele agente infrator ele teve a intenção ou não de causar um dano. Em matéria ambiental, este infrator ele tem a obrigatoriedade de sanar o dano, recuperar a área degradada. Além disso, ele pode ainda ter que indenizar aqueles afetados, certo? E ainda ele pode ser
responsabilizados na esfera penal, e aí nós temos a lei de crimes ambientais, ou ainda na esfera administrativa, que nós temos lá infrações administrativas, entre outras questões, certo? Então, o que vale a gente comentar aqui? Que em matéria ambiental, um único agente infrator, ele pode ser responsabilizado tanto na esfera civil, na esfera penal e administrativa ao mesmo tempo. Então, uma responsabilidade independe da outra. São análises separadas e que, em conjunto, podem dar a penalidade ao infrator. Certo? Portanto, se um determinado infrator ele for responsabilizado na esfera civil, ele ainda pode ser responsabilizado na administrativa e na penal. Se ele não for responsabilizado na civil, ele ainda pode ser responsabilizado na penal e na administrativa. Uma coisa não depende da outra. Então, ele também pode, por exemplo, ser responsabilizado na esfera administrativa e não ser responsabilizado nas outras duas esferas. Entre outras situações que podem ocorrer, a depender do caso fático. Certo? Então, aqui a gente tem a chamada responsabilização ambiental. Tudo bem que este item da licença não está explicitando isso. Eu só trouxe, né, em jogo para nós aqui, porque acho que faz sentido nós comentarmos quando, mesmo que um determinado empreendimento, opere dentro dos limites estabelecidos da licença ambiental, ele ainda pode, sim, em caso de ocorrência de um dano, ele pode ser responsabilizado nas 3 esferas, a depender, claro, de algumas circunstâncias. Certo? Só isso, um parêntese, voltaremos com isto mais tarde. Certo? Caso haja encerramento das atividades, deverá ser prevista a recuperação da área do empreendimento e apresentada à FEPAM. Bom, aí, claro, tem uma questão de plano de recuperação de área degradada, entre outras questões, certo? Bom, esta licença não exime o empreendedor do atendimento às demais obrigações legais. Isso aqui é interessante, pessoal. O que acontece? Isso acontece muito, principalmente quando a gente fala de direito urbanístico, né, da área urbana. Muitas vezes, né, um indivíduo, uma pessoa física, ele solicita, por exemplo, uma autorização florestal, né, sei lá, de supressão de vegetal do órgão ambiental, e ele pode, nesse momento, considerar que ele está autorizado a fazer qualquer outra coisa. Só um exemplo aqui, né? Na verdade, não, né? Ele está autorizado a realizar aquilo que a licença o autorizou. Se for realizado outras coisas, ele precisa mais uma vez solicitar autorização. Então, uma licença de operação do empreendimento não exime o empreendedor, por exemplo, em caso de supressões vegetais para qualquer função, para qualquer atividade, dele solicitar uma licença, uma autorização do órgão ambiental para aquela finalidade. Tá? Da mesma maneira, outras obrigações legais que não decorrem das questões ambientais. Tá? A licença de operação é uma das autorizações, dentre várias que existem para um determinado empreendimento. Tá? Então, ele deixa claro isso aqui para o empreendedor. Entre outras questões aqui sobre o empreendimento de uma maneira geral. Depois ele fala sobre preservação e conservação ambiental, abastecimento da água. E, pessoal, eu não lembro, mas eu acredito que a gente tenha comentado, quando nós comentamos sobre a parte de recursos hídricos, a parte de efluentes, que para que a gente faça o uso de um recurso hídrico é necessário que tenha uma outorga de direito de uso daquele recurso hídrico,
certo? Seja para a captação da água, tanto de mananciais subterrâneos quanto superficiais, ou seja, para lançar o efluente no corpo hídrico. Lançar o efluente no corpo hídrico também é usar o corpo hídrico, portanto, é necessário que se tenha uma outorga de direito de uso, tá? Então, esta licença não exime o empreendedor de solicitar outorga. Mais uma forma aqui de dizer que uma licença não exclui a outra, tá? Quanto aos efluentes líquidos, nós já vimos, então há uma série de questões a serem observadas, né? Existem limites de lançamento. Veja que a vazão máxima de efluente líquido a ser gerada é de tanto, e a vazão máxima permitida de lançamento é de tanto. Há uma grande diferença aqui. Ele pode gerar 322 metros cúbicos, porém lançar apenas 73 metros cúbicos. Tá? Entre outras questões aqui. Então, veja que existem algumas ETS, Estação de Tratamento de Efluentes, dentro do empreendimento. Tá? E essas informações aqui foram dadas, então, pelo empreendedor, as condições, né, das estações de tratamento de efluentes, o tipo de efluente que é gerado, as características do efluente, entre outras coisas, e aí, então, que é analisado, né, todas as questões técnicas para a emissão da licença e o estabelecimento das restrições referente a isso. Tá? Depois nós temos as tabelas de parâmetros de emissão, ou seja, os limites de emissões dos efluentes líquidos, nós já abordamos isso em aula oportuna, no passado, né? Fala de outras questões sobre a ART, sobre planilhas a serem preenchidas, documentações, emissões atmosféricas da mesma maneira, né? Existem também limites a serem atendidos, existem regras mínimas que devem ser atendidas, normas técnicas, né? Existem resoluções do Conselho Estadual e também existem resoluções nacionais que estabelecem limites de emissões. Com relação aos resíduos sólidos, nós também já vimos, e vimos bem aprofundadamente. Vimos sobre o MTR, de forma breve, mas vimos. Depois fala das áreas de tancagem, tá? Então fala aqui muito sobre a questão de produtos mais perigosos, digamos assim, no qual precisam de uma área específica, né, para evitar danos ao solo, contaminações e outras coisas, riscos e planos de emergência, publicidade da licença. Pessoal, deverá ser fixada junto ao empreendimento em local de fácil visibilidade, placa para divulgação do licenciamento ambiental conforme o modelo disponível no site da FEPAM. A placa deverá ser mantida durante todo o período de vigência desta licença. Aí eu faço uma pergunta e, ao mesmo tempo, instigo vocês a realizar isso, na empresa que vocês trabalham, de verificar onde é que está a placa de publicidade da licença. Tá? Quem está acompanhando a licença, item 10, tá? Quanto à publicidade da licença. Tem uma placa verdinha, geralmente na frente do estabelecimento, né, que obrigatoriamente tem que estar exposto ao público, exposto aos órgãos de fiscalização, uma placa com as informações principais da licença ambiental. Bom, no site da FEPAM, vamos entrar aqui novamente no site da FEPAM e vermos essa questão do licenciamento. Tá? Quem está vendo aí a minha apresentação, vê se vocês estão enxergando isso. Tá? Pessoal, aqui, ó, quando a gente entra dentro do site e vai em licenciamento ambiental, nós temos várias coisas como a gente já sabe. Tá? Diz ali, ó, placa indicativa de licenciamento. Baixe o modelo aqui. Vamos baixar o modelo para nós darmos uma olhada. Tá? Deixa eu ver, acho que esse aqui tem. Vamos ver se a gente consegue achar aqui. Se essa aqui vai ser a placa. Aqui, ó, olha só. Deixa eu tentar aumentar aqui. Será que eu consigo? Aqui, ó. Pessoal, vocês já devem ter visto este modelo de placa aqui, ó, em algum local. Tá? Às vezes ela é fixada no solo, às vezes ela é fixada nos muros da empresa, mas essa aqui é uma placa, né, que é colocada em todos os empreendimentos que possuem a obrigatoriedade de obterem, né, a licença ambiental do empreendimento.
Esta é uma placa da FEPAM, né, de modelo da FEPAM, ou seja, dos empreendimentos licenciados pelo órgão estadual, mas ela é semelhante, eu diria que praticamente igual, né, às placas de licenças emitidas por órgãos municipais. Tá? Então, vocês podem encontrar aí em diversos locais da nossa região. Quando uma licença ambiental é emitida pelo órgão ambiental municipal, nós também temos lá uma placa bem semelhante a essa, só que, claro, com os dados do órgão municipal. Tá? Mas ela é muito semelhante, certo? Então, aqui só para dizer para vocês, se vocês não conhecem, né, a placa de licenciamento do empreendimento no qual vocês trabalham, eu sugiro que vocês deem uma conferida, tá? Certamente está lá, mas para muitos esta é uma placa normal e ela muitas vezes passa desapercebida, tá? Despercebido, desapercebido, enfim, tá? Então aqui nós temos algumas outras questões, fala da portaria que estabelece alguns regramentos com relação a isso, fala de brasão, fala outras coisas. Por que ele dá esses indicadores aqui, pessoal? Para que possa ser enviado para a produção da placa, né? Então, às vezes o empreendimento contrata uma empresa para produzir a placa, então ele já tem as informações para enviar para gráficas e empresas que fazem essas placas aí, certo? Beleza, então aqui nós temos a informação da publicidade da licença. Seguindo o nosso documento, diz ali, ó, documentos a apresentar para a renovação dessa licença. Agora, e um pouquinho antes da nossa pandemia, né, o sistema online de licenciamento ambiental do Estado, ele já estava em funcionamento. E foi intensamente utilizado, está sendo intensamente utilizado nesse período de pandemia. E tem dado frutos muito interessantes. Como eu havia comentado com vocês na aula passada, ele colabora em diversos sentidos, principalmente na questão da análise da licença, e aí reduz o tempo de análise. Por que eu digo isso? Porque antes, de forma manual, né, em papel, né, o processo inteiro tinha que passar de mão em mão. Ou seja, um técnico ligado a uma determinada área tinha que analisar o processo. Depois que ele terminava de analisar, passava para outro técnico, depois para outro técnico, e assim vai. Com as informações do sistema online, os técnicos conseguem verificar aquele processo ao mesmo tempo, dando mais celeridade ao processo. Tá? Então, veio para colaborar, claro, embora ainda muitos consultores ambientais, empreendedores necessitam de uma adaptação, é por uma questão de que nem todo mundo é adepto ou está adaptado ao sistema online, seja para qualquer coisa que seja, né? Então, às vezes, precisa desse apoio. Embora tenha manual, tá? No próprio sistema online tem lá todo o manual de como preencher, de como acessar, de como fazer cadastro e tudo mais. Está disponível ali no site da FEPAM. Entre outras informações, ele fala lá do plano de gerenciamento de resíduos e traz um dado importante, que é um dado que, inclusive, nós vimos sobre a questão dos prazos das licenças. Nós não vimos diretamente a Lei Complementar 140 de 2011. Essa Lei Complementar 140, lembrando, tá? Ela não é uma norma específica de licenciamento. Ela trata de competência administrativa, certo? E ali ele vai falar sobre atuação subsidiária e atuação supletiva. Anotem aí. A atuação subsidiária prevista na lei complementar, e lá vocês têm uma definição muito clara, muito bem colocada na lei complementar. Uma atuação subsidiária, subsídio já lembra o quê? Lembra apoio, né? Tanto é que agora na pandemia muito se falou do subsídio dado pelo governo às pessoas de baixa renda, às pessoas desempregadas, etc. Ou seja, subsídio é um apoio, né? É uma ajuda que um ente federativo presta a outro ente federativo. Vamos a um exemplo. Nós temos como competente para licenciar determinado empreendimento
o órgão ambiental municipal, certo? Só que para ele efetivar a análise do processo, análise documental, fazer uma vistoria prévia no local do empreendimento, muitas vezes o órgão ambiental precisa de uma colaboração técnica, que muitas vezes é solicitada ao órgão ambiental imediatamente superior. Ou seja, se a competência para licenciar aquela atividade é do órgão municipal e ele necessita de ajuda técnica, às vezes até, pessoal, um veículo tracionado 4x4 para acessar áreas mais afastadas, restritas, né, com acesso reduzido, entre outras questões, ele vai precisar de um apoio técnico. E aí esse apoio técnico é chamado de uma atuação subsidiária realizada pelo ente federativo superior, que é o órgão ambiental do Estado. Então, o órgão ambiental municipal solicita ao órgão ambiental, ou melhor, o órgão ambiental municipal solicita ao órgão ambiental do Estado este apoio técnico, este subsídio. Caso contrário, se não houver esta solicitação, o órgão ambiental não atua de maneira subsidiária. Para que ele atue de maneira subsidiária, há necessidade do órgão competente, do órgão detentor da competência do licenciamento, solicitar o subsídio. E aí nós temos a chamada atuação subsidiária. Perfeito? Ainda na Lei Complementar 140, trata da atuação supletiva. A atuação supletiva, o supletivo já está nos dizendo, é quando um ente federativo atua no lugar do outro. Vamos dar um exemplo. Quando um determinado empreendimento, pelo seu porte, pelo seu potencial poluidor, previsto na Resolução CONSEMA 372, sendo de competência do município, para o licenciamento, o município não possui estrutura, não possui conselho de meio ambiente, ou seja, não possui um órgão ambiental estruturado para realizar determinado licenciamento. Quando a gente fala de suplência, sempre um entra no lugar do outro. Não é assim quando é vestibular, quando é concurso público, quando é provas, processos seletivos, não é assim? O suplente entra no lugar daquele que perdeu a vaga, naquele que não agiu como deveria agir, né? Não é assim? Então, a atuação supletiva é quando o ente federativo imediatamente superior atua no lugar daquele que tinha, ou que tem, a competência para a realização do licenciamento, certo? Atuação supletiva. Essas duas formas de atuação dos órgãos ambientais, dos órgãos competentes, estão previstas, então, na Lei Complementar 140. Ele trata de outras questões, né? Quando que é de competência nacional, estadual, municipal, tá? E fala outras questões também, além do que fala da questão do prazo de antecedência mínima para a solicitação, para o protocolo para a renovação da licença. E a licença de renovação deve ser solicitada com 120 dias de antecedência da expiração do seu prazo de validade. Antecedência mínima. Não pode ser 119 dias da expiração. Pode ser 121, 122, 123, assim vai. Mas menos dias que isso, não pode. Sobre o risco de não ter a sua licença renovada e sob o risco de ser solicitado uma regularização da licença. E quando é solicitada uma regularização da licença, há um custo maior para o empreendedor do que se ele realizar o procedimento de maneira adequada. Perfeito? Então, aqui é digamos, um itemzinho que parece irrelevante, mas ele tem importância e deve ser atendido. Portanto,
Este prazo está previsto lá no artigo 14, parágrafo 4º da Lei Complementar número 140 de 2011. Perfeito, pessoal? Bom, aqui então nós temos algumas informações. Fala do prazo de validade da licença, 4 anos, lembrando que nós já vimos isso, né? Mínimo 4 anos, máximo 10 anos, perfeito? Então aqui nós temos de 2020 a 2024. Foi então renovado essa licença no meio do ano passado. Feitoria, pessoal. Galera, deixa eu voltar aqui com vocês, embora ainda vou voltar a apresentar a minha tela para vocês. Tranquilo até aqui, show de bola. Cara, o tempo voa. O tempo voa. Não sei para vocês, mas para mim o tempo está voando, o tempo dessa aula. Tudo tranquilo aí? Vou tomar um golinho d'água aqui. Maravilha, que bom que vocês estão comigo aí. Show de bola, show de bola. Pessoal, vamos ver rapidamente aí, eu prometo que a gente passa a analisar a questão de lei de crimes ambientais, infrações e tudo mais, tá? Vamos lá. Como eu havia comentado com vocês na aula passada, existem, além dessas licenças, e comentei hoje também, né? Além dessas licenças, não, além dessas normativas, resoluções que nós já vimos nas aulas, existem portarias da FEPAM que estabelecem, às vezes, algumas outras diretrizes, alguns outros tipos de licenças para empreendimentos específicos. E que essas portarias, claro, colaboram e muito, né, para que o próprio órgão ambiental ele possa analisar a documentação de uma maneira adequada, sem desperdício de tempo, sem desperdício de informações, porque às vezes solicita estudos desnecessários. Então, quando nós temos essas portarias que regulam algumas questões, facilita o processo, certo? Bom, deixa eu apresentar minha tela para vocês e mostrar rapidamente onde é que eu estou aqui. Por favor, espero que não fique embaçado, me avisem, tá? Bom, tem uma pesquisada sobre as portarias, tá? Da FEPAM com relação ao licenciamento. Veja que aqui ele fala o seguinte, ó. Dispõe sobre a licença prévia e de instalação para alteração, chamado de LPIA. Este tipo de licença, pessoal, vocês não encontraram lá no Código Estadual do Meio Ambiente. Mas há uma portaria que permite. Veja, aí, se vocês abrirem aqui o documento, vocês vão ver aí quais são os empreendimentos, né, que podem ser utilizados, né, podem se utilizar deste procedimento. Entre outros, ó, então fala da conceituação, requisitos, tá? Então fala de algumas questões. Ó, estão sujeitos à licença prévia as atividades cujo licenciamento prévio se dê por LPI, licença prévia e de instalação, de acordo com a portaria 43 de 2019. Eu teria que ir lá dar uma olhadinha na 43 de 2019. Bem como aquelas relacionadas no anexo desta portaria. Aí nós temos o anexo, aí fala, ó, alteração do ponto de captação de água, alteração do ponto de lançamento de efluente líquido, adequação e modernização das ETs e das ETAs, entre outras atividades, que estão previstas aqui e também estão previstas nesta portaria da FEPAM 43 de 2019. Então, permite, né? Por que esses empreendimentos permitem esse tipo de licença? Porque podem ser empreendimentos de potencial poluidor baixo, com características específicas, no qual não há necessidade de passar por todo o procedimento, por uma questão de demora, por uma série de outras questões que podem ser consideradas. Então, nós temos várias portarias que estabelecem outras questões que não estão lá bem explícitos no Código Estadual e outras legislações esparsas, tá? Aqui nós temos uma outra portaria que fala sobre a licença de operação de regularização no período de calamidade pública desta pandemia que estamos vivendo. Outro,
dispõe sobre critérios e diretrizes gerais, bem como define os estudos ambientais e os procedimentos básicos a serem seguidos no âmbito do licenciamento ambiental de aterros sanitários. Importante isso aqui pelo fato de que a própria Política Nacional de Resíduos acabar com os lixões e destinar os nossos resíduos aos aterros sanitários. Então, tem aqui uma certa relevância. Portaria conjunta da FEPAM e da SEMA, tá? FEPAM e SEMA, então, FEPAM, órgão ambiental, e SEMA, Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Tá? Estabelece regras para o cadastro técnico de atividades potencialmente poluidoras, entre outras questões. Tá, pessoal? E aí tem várias portarias, vocês podem consultar, entre outras coisas. O que eu quero ainda, tá? Comentar com vocês sobre isso. Vocês estão vendo aqui, né? A minha tela, né? E eu deixei aqui, ó, tem um vídeo, tá? Procedimentos de licenciamento ambiental junto à FEPAM. Eu vou disponibilizar o link desta palestra dada pelo... Agora me esqueci o nome dele. Não, acho que é Fábio, tá? Acho que é Fábio. Ele trabalha com licenciamentos ambientais dentro da FEPAM no Regional de Caxias do Sul, tá? Então, ele fala bastante sobre tudo isso que nós vimos nas nossas aulas e também ele lista, e que é muito interessante que ele faz um jogo, ele tem uma tabela durante a apresentação dele, que fala sobre as portarias da FEPAM, essas coisas que nós estamos vendo agora, tá? Então, cara, são muitas portarias, e para cada tipo de empreendimento, nós podemos ter várias outras normativas a sendo aplicada. E a gente precisa aí, muitas vezes, ter que observar isso. Então, olha só a importância também do próprio consultor ambiental, ou daquele que trabalha na área ambiental, de um empreendimento que necessita de fazer o licenciamento ambiental, tá? Eu vou depois disponibilizar o link desta palestra para vocês. E a dica é, comecem a assistir a partir dos 20 minutos, tá? Que é quando efetivamente ele inicia a palestra. Antes disso, há uma fala inicial, né? Uma série de coisas, depois ele fala disso, tá? Então, depois eu deixo para vocês. Foi uma palestra dada, se eu não me engano, para os cursos de engenharia da UX, tá bem? Pessoal, dito isso, dúvidas até aqui? Para a gente passar para a análise de infrações, penalidades, leis de crimes ambientais, tudo certo? Tranquilo? O negócio que a Carla fala indo. Carla, eu não sei se eu fico tranquilo ou se eu me assusto, Carla, com o teu indo. Sora, é que assim, é muita matéria, tá? Muita matéria. A gente até a gente tenta captar. E só para não me queixando, né? Mas a gente tem tanta coisa para fazer nesse semestre, professor, que se eu disser para o senhor que eu estou aprendendo de fato, eu minto. Então, eu estou indo com o meu ritmo, estou tentando. Nossa, cara, tu tem razão, tá? Se for pegar o conteúdo ambiental, meu Deus do céu, gente, é um curso só, né, do que vocês estão vendo, tá? De toda o conteúdo que nós vemos em toda a disciplina, tá? A parte de sistema de gestão ambiental, controle de efluentes, resíduos, emissões, licenciamento. Na verdade, prof, eu meio que me perdi. Eu ia pedir um favor, assim, se não fosse um abuso. Não tem um tipo assim, um micro resumo, assim, para a gente ter, assim, ó, essa é a portaria mais importante, ou tipo assim, o CONAN 237, daí o quê? Para a gente ter mais ou menos uma ideia do que olhar, assim, para não ficar pipocando, porque tem 50, desculpa, tá, professora? Mas é que tem 50 coisas que o senhor faz referência, eu guardei 5, as outras 45 foi. Perfeito, olha só. Boa pergunta, tá? O que vocês precisam focar? Para a nossa disciplina, o que vocês precisam focar? Nas resoluções nacionais, então a resolução CONAMA 237, o que eu falei agora há pouco sobre a atuação supletiva e subsidiária, trazido pela Lei Complementar 140,
porque são legislações nacionais e no qual são utilizadas por qualquer estado. Tá? Agora, o Código Estadual do Meio Ambiente é uma disciplina interessante da gente dar uma observada, porque ali nós temos tipos de licenças ambientais que são abordadas no Rio Grande do Sul. Então, acho que a gente também precisa observar. Agora, claro, né, eu não vou pedir para vocês observarem portarias. Eu só estou dizendo para vocês entenderem o quanto a matéria ambiental ela é complexa e, ao mesmo tempo, como ela é importante para nós entendermos o que acontece nos empreendimentos de maneira geral. E vocês, como profissionais da área de processos gerenciais, da área de administração, né, seja do administrativo, seja até mesmo o pessoal da contabilidade, seja do financeiro, não importa, independe da área que vocês trabalham numa organização, vocês vão precisar, em algum momento, entender sobre isso. E só contratos, se vocês forem trabalhar numa empresa no qual ela possui relações comerciais, a área ambiental está envolvida. Se vocês trabalham numa empresa que é construtora, por exemplo, e construtora, não estou falando construtora de casa, pode ser de qualquer tipo de construção, vocês terão que observar obrigatoriamente questões ambientais. Então, para qualquer coisa que nós fazemos hoje, pessoal, o simples fato de nós direcionarmos o nosso resíduo de maneira adequada, por exemplo, para o recolhimento urbano, já nos dá responsabilidade ambiental. Vocês estão entendendo a complexidade? Então, de um simples ato que nós fazemos no nosso dia a dia, até uma situação mais complexa de uma organização, envolve a área ambiental. Então, eu te entendo, Carla, quando tu diz que, professor, são 50 coisas e eu não consigo pegar tudo. E vocês nem têm como pegar tudo. Pessoal, ou vocês acham que eu, que sou formado na área ambiental, quando me formei eu sabia tudo? Mas nem a pau. Nem a pau. Eu só fui aprender quando começaram a cair no meu colo algum caso específico e eu precisei trazer para conhecimento legislações específicas, portarias específicas, situações no qual eu nunca havia visto na vida. Pessoal, na prática. Pode falar, Carla. A prática dá esse conhecimento para a gente, né, professor? Mas isso? Só a literatura ela se torna muito ambígua no sentido de que a gente interpreta, né? A gente lê e às vezes interpreta diferente do que realmente ela quer dizer, né? Perfeito, é isso. E cada um vai interpretar a lei, vai interpretar a matéria ambiental de uma forma diferente. Porque cada um pensa de uma maneira diferente, cada um tem uma cultura diferente, cada um tem uma vivência diferente. Então, a visão sobre aquele determinado item vai ser diferente. Da mesma maneira, quando nós estávamos falando de auditorias ambientais, vocês devem lembrar, né? Cada um de vocês deve ter visto o caso de uma maneira diferente. E analisou, buscou algo de uma forma diferente. Então, vejam como é subjetivo tudo isso, né? Cada um pensa de uma maneira diferente. Tá? Mas, voltando àquela tua pergunta inicial, numa matéria de licenciamento, quais são os principais que nós devemos observar? Resolução 237, Código Estadual do Meio Ambiente, vinculado à parte de licenciamento, que vocês sabem que o Código Estadual do Meio Ambiente tem um monte de coisa, mas tem lá um capítulo específico de licenciamento, dar uma olhadinha lá sempre é importante. Lei Complementar 140, como eu comentei com vocês, atuação supletiva, atuação subsidiária é importante, os tipos e prazos de licenças, são coisas gerais, genéricas, que não entra nessas questões específicas de portaria como nós estávamos vendo, entre outras questões. Tá? E eu quis mostrar para vocês a licença ambiental para vocês entenderem. Tá, lá no conceito falava de condições, restrições e medidas de controle. Agora, que porcaria é essa? Então, onde é que vem isso? Onde é que eu vejo isso? Como é que eu vou saber quais são as minhas condições e as minhas restrições? Então, tá ali. E aquele documento vai estar na organização. E se vocês trabalham num empreendimento que tem a obrigatoriedade de realizar licenciamento, se vocês pedirem para dar uma olhada na licença ambiental, vai ter um documento como este lá. Além daquela placa que está na frente. Então, eu só estou tentando mostrar para vocês onde que vocês vão conseguir enxergar. Tá? Mas, Carla, eu entendo os teus anseios, fica tranquilo. Tá? Mas isso é para tudo, né? Se for pegar aí qualquer matéria, vai pegar a matéria aí de macroeconomia,
vai pegar a parte de marketing. Também não é uma coisa simples, não, né? Tem um monte de coisa e vocês têm aí uma ideia geral e aí vão aplicar conforme o dia a dia de vocês, tá? Tranquilo? Mas, Carla, não teme o futuro. Fique tranquila. O máximo que pode dar é só coisa errada. Vai ser o máximo. O problema é na hora da prova, né, professor? Quando o senhor fizer a avaliação, é que se a gente não tirar a nota adequada, a gente fica olhando o meio ambiente com outros olhos. O professor é querido. Brincadeira. O professor é querido. Ele não vai fazer uma prova de lascar, não. O senhor vê que o respeito é tão grande que a luz caiu e todo mundo ficou esperando o senhor voltar, hein? Não é para todo professor que isso acontece, hein? Viu só que beleza, hein? Que beleza. Agora como é que é? Estou lisonjeado com essa sua fala, Carla. Agora sim. Bem que eu vi. Sério, não, agora. Você merece. Agora, trocando de saco para mala. Eu, sinceramente, eu achei que eu ia voltar e não ia ter ninguém na sala. Ainda bem que vocês estavam, eu consegui explicar o porquê que eu sumi da telinha de vocês, tá? Mas deu tudo certo depois, deu tudo certo. Vou falar em meu nome, não no nome dos outros, porque não posso não pedir autorização para ninguém, mas, professor, o senhor explica muito bem, o senhor tem uma didática muito boa, e assim, porque a gente tem professores que cada um tem uma maneira de colocar. Às vezes o professor explica, e a gente, talvez é do entendimento da pessoa, não conseguir captar. Uhum. Mas a maneira como o senhor coloca e fala e coisa, para mim está sendo muito bom, porque eu estou conseguindo entender. No momento que a gente revê os vídeos da sua explicação, a gente consegue, aquilo que a gente perdeu, consegue retomar bem, consegue gravar bem. E é uma aula boa, porque o senhor, assim, não fica preso à leitura. O senhor fala, o senhor só mostra. Essa é a diferença, sabe? Assim, é muito bom. Perfeito, show de bola. Mas é bom esse retorno que tu me dá, enfim, que outros colegas também me dão. Isso é bom porque é aquela coisa que eu sempre digo, tá? A matéria ambiental, ela não é a predileta de todo mundo, tá? Pelo contrário, ela é tipo, e aí eu vou dizer por mim, tá? Porque eu odiava e hoje eu gosto, por incrível que pareça. Quando eu tinha filosofia no colégio, sociologia no colégio, não era uma matéria que me agradava. Entendeu? Então, é como o meio ambiente em cursos que não são focados na área ambiental. Então, eu tenho que tentar trazer alguma coisa que torne a aula um pouco mais interessante. Eu espero que, de fato, eu esteja conseguindo fazer isso, certo? Claro, trazendo alguns exemplos, trazendo algumas questões mais práticas, fica talvez aí um pouco mais palatável. Vamos botar essa palavrinha aí, palatável, tá? Mas vamos lá, vamos tocar bala, então, nesse conteúdo massa que nós temos. Pessoal, eu mostrei para vocês a questão das licenças, tá? Portarias e coisa arada. E agora nós entramos, e aí eu quero ver com vocês diretamente, a parte da Lei de Crimes Ambientais. E antes de nós entrarmos na Lei de Crimes Ambientais, eu queria falar com vocês sobre a tríplice responsabilidade. Eu prometo que eu não vou me estender muito mais do que 11 horas da noite, fiquem tranquilos. Tríplice responsabilidade. A tríplice responsabilidade nada mais é do que a possibilidade, aquilo que eu já comentei, tá? Nada mais é do que a possibilidade de nós termos a responsabilidade de um único infrator nas esferas penal, civil e administrativa ao mesmo tempo. Tríplice responsabilidade, vocês não vão encontrar uma explicação na legislação. Não tem este nome na legislação. Isto é, digamos, um nome doutrinário que a gente chama no direito, né? No qual autores que estudam sobre lei de crimes ambientais, sobre danos ambientais, responsabilidade ambiental, que deram este nome à questão de responsabilização ambiental. Por uma questão da possibilidade de ser responsabilizado nas três esferas. Por isso que o nome é tríplice responsabilidade, certo? Bom, como eu também comentei com vocês, a responsabilidade civil, ela é uma responsabilidade objetiva. Objetiva. E se vocês olharem, se eu não me engano, é o artigo 10º, tá? O artigo 10º, tenho quase certeza que é, da Política Nacional do Meio Ambiente, ela vai dizer lá, né, que
danos ambientais, sujeitarão o infrator à obrigatoriedade de reparar o dano, além de responder administrativamente e criminalmente, ou penal, né, da forma penal e administrativa. Portanto, quando ele traz esta frase, né, de obriga o infrator a recuperar o dano, a área degradada, enfim, a degradação ocorrida, nós temos aqui uma obrigatoriedade e uma questão objetiva. Não se discute a intenção ou não do infrator. Tendo o que nós chamamos de nexo de causalidade, ou nexo causal, nós temos a possibilidade aí de responsabilização civil. Agora, para a responsabilidade penal, em matéria ambiental, tá, pessoal? Não esqueçam o direito penal, embora muita coisa do direito penal é aplicada à área ambiental, mas, calma lá. Responsabilidade penal ambiental, ela é uma responsabilidade chamada de subjetiva. Por quê, pessoal? Porque para alguém ser responsabilizado de maneira penal, deve ser analisado as circunstâncias do dano e as condições do agente infrator. Vocês estão entendendo isso? Então, por exemplo, a gravidade da pena vai de acordo com a circunstância, com o tipo penal, né, com a ação feita e com as características do infrator, com a condição do infrator. Portanto, deve ser analisado tudo isso. E quando a gente fala em analisar algo, a gente está falando de uma característica subjetiva. Certo? Veja a diferença. No civil é objetivo, eu não analiso nada. Basta que eu tenha a ligação entre o dano e o agente para responsabilizá-lo. Na penal, eu preciso de uma análise de maneira subjetiva. Certo? Bom, aí chegamos na responsabilidade administrativa. E o que eu quero dizer da responsabilidade administrativa? E aqui há uma grande discussão, mas o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e outros tribunais já pacificaram, posso dizer assim, o entendimento de que a responsabilidade administrativa também é subjetiva. E aqui vocês podem encontrar autores que tratam a responsabilidade administrativa de maneira objetiva e outros que tratam de maneira subjetiva, certo? Mas a maioria, o entendimento majoritário é de uma responsabilidade subjetiva em matéria administrativa. Perfeito? E aí segue o mesmo ritmo, digamos assim, da responsabilidade penal. É necessária uma análise das circunstâncias, das condições do agente infrator, das condições do dano, da ação realizada, entre outras questões. Tranquilo? Beleza. Dito isso, feito essa pincelada sobre a tríplice responsabilidade, vamos lá para a nossa lei de crimes ambientais. Tá? Vou apresentar minha tela e se ela ficar embaçada, não há nenhum problema. Por que não há nenhum problema? Porque eu vou disponibilizar para vocês o link da lei de crimes ambientais. Está no chat e quem quiser me acompanhar, me acompanha por ali ou dá uma olhadinha na minha tela que eu estou apresentando para vocês. Perfeito? Pessoal, lei 9605 de 1998 fala da lei de crimes ambientais, certo? Então, vai dispor sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras providências. Vocês estão vendo aqui que fala das sanções penais e administrativas? Lembram, né? Responsabilidade penal, responsabilidade administrativa. Ok? Vamos lá. Aí ele tem uma série de coisas, nós não vamos ver todos, eu só quero mostrar para vocês isso aqui, ó. Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta lei,
incide nas penas a estes combinadas, na medida de sua culpabilidade, parêntese aqui. Estão vendo? Na medida de sua culpabilidade, significa que há uma análise de culpabilidade. Quando eu analiso a culpabilidade do agente, eu estou fazendo uma responsabilidade subjetiva. Subjetivo. Bota um asterisco bem grande neste caderno, que deve estar uns garranchos desgraçados. Deve ter seta para cá, seta para lá, cor que vem para cá e cor que vem para lá. E bota um asterisco grande e diz: se eu analisar a culpabilidade do agente, eu tenho uma responsabilidade subjetiva. Bota isso lá. E aí, diz o seguinte: bem como o diretor, o administrador, o membro do conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la. Vamos dar um exemplo? Olha aqui a questão do auditor. Lembra barragem Brumadinho e Mariana? Lembram disso? Vocês devem lembrar, eu acredito, espero, que os auditores que verificaram as barragens e atestaram a viabilidade da barragem foram condenados, inclusive presos. Vocês devem lembrar disso, né? Portanto, veja o que está escrito aqui. O auditor, sabendo que, não que necessariamente há uma conduta criminosa, mas que há possibilidade de ocorrência de um dano ambiental, nada fez para impedir, ele pode ser responsabilizado na medida de sua culpabilidade. Bem como um técnico, pessoal, um técnico que trabalha numa estação de tratamento de efluentes, por exemplo. Ele é mandado realizar algumas situações, algumas coisas ali, né? Se ele, por exemplo, aceitar a realização de algum procedimento que possa causar um dano ambiental, por mais que ele tenha sido mandado realizar, ele pode ser responsabilizado. Portanto, e aí fica uma dica, né? Isso eu dou a dica para todos aqueles que são meus alunos. Se porventura alguém mandar vocês realizarem algo e você sabendo que aquela conduta é ilegal, ou ainda, mesmo que não seja ilegal, mas que aquela conduta pode causar um dano ambiental, se neguem a realizar. Mesmo que o emprego de vocês esteja em risco. E por que eu digo isso? Porque ninguém poderá ser demitido por justa causa, por exemplo, por negar a realizar alguma conduta ilegal. Certo? É proibido. Aí você pode dizer, professor, mas sendo funcionário, a gente luta pelo emprego, né? Porque até provar que o focinho de porco não é tomada, já foi-se o boi com a corda. Mas, pessoal, é dica. Caso contrário, vocês podem ser responsabilizados em matéria penal. Certo? Seguindo o baile. As pessoas jurídicas, empresas, CNPJ, pessoal, serão responsabilizadas administrativa, civil e penal, conforme o disposto nesta lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de órgão colegiado, muitas vezes o conselho, né? Algumas empresas de como é que se chama? Capital aberto, né? São direcionadas, são coordenadas por conselhos no interesse ou benefício da sua entidade. Então, quando a pessoa jurídica realiza alguma ação sobre ordem de quem manda, pode ser responsabilizada. E ainda, a pessoa jurídica pode ser responsabilizada junto com a pessoa física pode ser responsabilizada junto com a pessoa jurídica, sendo autoras ou coautoras, ou ainda partícipes do mesmo fato. Entre outras questões. Aí fala da aplicação da pena, gravidade. Veja, aqui eu estou analisando a gravidade, ó.
Para a imposição da gradação da penalidade, eu tenho que analisar a gravidade, antecedente do infrator, situação econômica do infrator, no caso de multa, entre outras questões. Pessoal, não estou analisando, não estou fazendo uma análise subjetiva. Pois bem, né, pessoal? Então, aqui nós temos uma análise subjetiva, entre outras coisas. Bom, aí eu quero que quem está acompanhando na Lei de Crimes Ambientais, diretamente pelo link, vai até o artigo 54. Artigo 54, que é o que vai falar do crime de poluição. Crime de poluição. Perfeito? Vamos lá. Poluição, pelo que está escrito aqui, é o crime causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, mortandade de animais ou destruição significativa da flora. Pausa aqui, parêntese, asteriscos e raio que parta. Poluição é quando o dano é em níveis tais. Aí, pessoal, eu pergunto para vocês, tá, mas que nível, professor? Que nível, capeta, que tu escreveu essa lei, esse artigo? Para ser considerado poluição, que nível é esse? Eis a questão, pessoal. Para que eu seja responsabilizado por poluição, eu preciso que haja uma comprovação técnica que aquela contaminação, que aquele dano é em níveis que são capazes de resultar em danos à saúde humana ou que provoquem mortandade de animais. Plural. Ou a destruição significativa da flora. Pessoal, eu preciso aqui de uma perícia técnica. Eu não posso a olho nu dizer ali há uma poluição. Para ser considerado poluição, eu preciso de uma perícia técnica. Caso contrário, ninguém poderá ser responsabilizado por esse crime. Aí tem a pena. Reclusão de 1 a 4 anos e multa, veja, e multa. Se o crime for culposo, ou seja, sem a intenção, detenção de 6 a 1 ano e multa. Se o crime, aí ele dá as condições, né? Aí aumenta a reclusão de 1 a 5. E aí fala uma série de outras coisas. Aí vai falar, então, dos crimes de pesquisa e lavra em desacordo ou sem a licença. Veja, falando de licença aqui. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, qualquer uma dessas ações, produzir ou processar, ou embalar, ou importar, ou exportar, ou ainda ter em depósito, ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente em desacordo com as exigências estabelecidas em leis e regulamentos. Pessoal, não sei se vocês sabem, mas defensivos agrícolas, agrotóxicos, venenos, como vocês quiserem chamar, são produtos com substâncias tóxicas. Eis a questão. Eu posso usar agrotóxico, eu posso usar defensivo agrícola, veneno, remédio, como vocês quiserem falar, sem uma autorização do órgão ambiental, sem observar as regras técnicas de aplicação dessa substância? Não posso. Não posso. Eu posso guardar no meu depósito lá a embalagem de agrotóxico, ou até mesmo o próprio produto. Eu posso guardar na minha geladeira? É claro que não, diabo. No meu armarinho aqui da cozinha? É claro que não. Eu preciso ter um local adequado. E veja a pena. Reclusão de 1 a 4 anos de multa. Posso fazer uma pergunta? Diga-me. Por exemplo, professor, nossos vizinhos aqui plantam e eles passam veneno com o trator. Eles usam esses produtos e quando eles passam isso, espalha para tudo. Então, é do lado da minha casa, tá? Isso pode ser considerado um crime? Ou está em desacordo? Ou como é que a gente vê esse tipo de coisa assim,
porque afeta, né? Porque a gente tem que correr e tirar a roupa da cerca e tem que fechar toda a casa, ainda mais meu marido que teve câncer, né? Então tem que trancar, às vezes até ele tem que sair de casa. Perfeito. Olha só, deveria ser proibido o uso dessa substância neste formato que ele é utilizado. Veja, primeiro tem que saber se ele está autorizado a fazer isso. Se ele foi autorizado a fazer isso, tem que ver em que circunstâncias ele foi autorizado. Por quê? Porque espalhar substância tóxica e afetar comunidade vizinha é proibido. Porque a substância tóxica pode intoxicar animais, pessoas, e essas pessoas que são mais vulneráveis podem ainda sofrer piores danos. Portanto, se for comprovado, veja, se for comprovado através de uma perícia técnica, através de uma análise do órgão ambiental, ou até mesmo de, enfim, órgãos específicos de perícias técnicas, né? Se for comprovado que a utilização daquele defensivo agrícola, daquela maneira como está sendo realizada, esteja causando danos efetivos à saúde das pessoas que vivem ao redor, pode sim ser responsabilizado. Em diversas esferas, né? Pode ser na esfera administrativa, por exemplo, não tinha autorização para realizar. Autorização ambiental, administrativo. E aí eu tenho as infrações administrativas que nós vamos ver também dentro dessa lei. Se, porventura, ocorrer ali um crime, for comprovado que é um crime, bom, aí eu tenho que ver se há o encaixe da atividade em algum artigo da Lei de Crimes Ambientais para responsabilizar de maneira criminal. Ainda, se aquela ação ocasionar danos ambientais ou qualquer outro tipo de dano à vizinhança ou àquela área, obrigatoriamente pode ensejar aquele infrator uma indenização, por exemplo, à vizinhança pelos danos ocasionados, pode uma multa pelo dano ocasionado, pode ainda, em caso de danos, por exemplo, à própria vegetação ao redor de outras propriedades, por exemplo, pode ser obrigado, além da indenização, uma recuperação daquilo que foi degradado. Ou seja, vai depender muito da situação, da análise que o próprio órgão ambiental ou aquele que tiver conhecimento exigir. Mas não pode uma aplicação de um defensivo agrícola afetar comunidades vizinhas. É proibido. Mesmo sendo zona rural. Mesmo sendo zona rural. Isso independe de localização. Independe. Beleza. Tá? Obrigada. Independe. E aí, claro, por exemplo, não existe aqui a palavrinha os incomodados que se retirem, tá? Aqui existe autorizações ambientais, regramentos legais que devem ser seguidos. E aí, se não são seguidos, bom, aí existe a responsabilização, tá? Bom, aí seguindo, fala de uma série de coisas. Então, abandonar produtos ou substâncias em desacordo com as normas ambientais ou de segurança, manipular, acondicionar, armazenar, coletar, transportar, reutilizar, reciclar ou dar destinação final a resíduos perigosos de forma diversa, estabelecida em lei, entre outras coisas, se o produto ou substância for nuclear ou radioativa, taraná, e mais um monte de coisa. As penalidades e assim vai. Tá? Construir, pessoal, artigo 60, construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar. Lembra alguma coisa de vocês? LP, LI, LO, licença de ampliação, entre outras coisas. Em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes. Pessoal, vejam aqui. Detenção de 1 a 6 meses ou multa ou ambas as penas cumulativamente. Parece que é interessante, né? Vamos botar para funcionar e depois regularizamos? Parece interessante, né? Mas
se observar o artigo 60, em combinação com outros artigos da própria Lei de Crimes Ambientais, nós podemos ter aí uma detenção do indivíduo, do empreendedor, certo? Disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar dano à agricultura, pecuária, fauna, flora, os ecossistemas, entre outras coisas. Crimes do ordenamento urbano, patrimônio cultural. Veja, o patrimônio cultural também faz parte do meio ambiente, entre outras coisas. Vamos lá que nós não vamos ter muito tempo ainda. Crimes contra a administração ambiental. Infração administrativa. Primeiro nós vimos a parte de crimes, agora nós vamos falar a parte de infração administrativa. Veja, quando nós falamos em crime, penal. Quando nós falamos em infração, administrativa. Certo? Considera-se infração administrativa ambiental. Artigo 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão. Pessoal, não é só o agir, mas o se omitir para evitar algo também viola as regras de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente e, portanto, poderá ensejar uma infração e, consequentemente, uma penalidade. Qualquer pessoa constatando uma infração ambiental poderá dirigir representação às autoridades relacionadas no parágrafo anterior, que são os parágrafos, quem são os órgãos? Órgãos ambientais integrantes do CISNAMA. Quem são esses diabo? Quem são esses capeta? IBAMA a nível federal, FEIPAM a nível estadual, e secretarias ou departamentos ambientais municipais. Ainda poderá ser direcionado reclamações, representações ao Ministério Público. O Ministério Público tem feito um papel muito importante nas ações de combate a danos ambientais, tá? Então, qualquer pessoa pode fazer isso. Lembra do poder de polícia? Nós já comentamos sobre isso. Poder de polícia ambiental, qualquer um. É claro que o órgão ambiental tem a obrigatoriedade, mas qualquer pessoa pode, constatando a infração ou a iminência de ocorrer, de se reportar à autoridade. A autoridade ambiental que tiver conhecimento da infração é obrigada a promover a sua apuração mediante processo administrativo sob pena de corresponsabilidade. Pessoal, já vi em julgados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a responsabilidade do órgão ambiental por corresponsabilidade por não ter evitado um dano ambiental em área de preservação permanente. Veja como ocorre na prática. As infrações ambientais são apuradas em processo próprio, assegurando o direito de ampla defesa e contraditório. Por óbvio, né? Ninguém, olha só, isso aqui é um direito fundamental previsto na Constituição Federal. Ninguém será condenado sem o devido processo legal, permitindo ao acusado a ampla defesa e o contraditório. Isso é um direito fundamental do indivíduo. Por que muitas vezes, e aí vai aqui como é que eu posso dizer? Um parêntese midiático. Por que muitas vezes a mídia é impossibilitada de divulgar determinadas situações? Para não induzir a população a uma condenação de um indivíduo sem que se de fato apure em um processo se aquele indivíduo é culpado ou não. Por que acontece hoje? Está na mídia, está nas redes sociais, a própria sociedade já condena o indivíduo sem que muitas vezes ele passe por um processo. Por uma questão de que cada pessoa acha que ele está errado, portanto deve ser condenado. E a condenação vem antes mesmo do próprio processo legal. E aí se discute muito sobre a questão de possibilidade de expressão, né? Direito de expressão, direito de informação, mas muitas vezes é necessário para resguardar o acusado. Porque às vezes o processo corre, ele nem sequer é condenado no final, mas ele já foi condenado pela sociedade.
Então, ninguém deve ser condenado sem que passe pelo devido processo legal e seja permitido ampla defesa contraditória. Isso para qualquer situação, seja ela administrativa ou penal. Perfeito? Seguindo o baile. Vamos lá, que nosso tempo está acabando, nós estamos quase pulando a cerca aqui. O processo administrativo para apuração deve observar os seguintes prazos máximos. Aí ele fala dos prazos. Infração são punidas com advertência, multa simples, diária, apreensão dos animais, quando é a questão da apreensão dos animais, destruição e inutilização do produto. Isso aqui ocorre, sabe aquelas situações que a gente vê do IBAMA destruindo maquinários na Amazônia? Quando é impossível transportar aquele equipamento para uma área do órgão ambiental, se destrói o produto. Entre outras questões, tá? De produtos de crimes ambientais podem ser destruídos, podem ser incinerados, entre outras coisas. Suspensão da venda e fabricação, embargo de obra ou atividade, demolição da obra. Isso aqui acontece muito quando tem uma obra em área de preservação permanente irregular, suspensão parcial ou total da atividade ou uma pena restritiva de direitos. Tá? Tudo isso aqui pode ser aplicado isoladamente ou conjuntamente. Não pode ter ali uma multa, uma advertência mais uma multa simples, uma advertência mais uma multa diária. Pode ter uma multa mais uma destruição do produto, entre outras coisas. Multa mais embargo da atividade, entre outras coisas, tá? E por aí vai e fala mais um monte de coisa. O que é pena restritiva de direito, né? O que é sanção restritiva de direito, e vai. Pessoal, rapidamente, tá? Decreto 6.514 de 2008 fala sobre infrações e sanções administrativas. Ele complementa, né, dá ênfase àquilo que nós estávamos vendo agora e complementa com outras informações. Não vamos focar nela, o nosso tempo está realmente se acabando, mas só para dizer para vocês que além da Lei de Crimes Ambientais, nós temos esse decreto de 2008. Veja o que nós temos na Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? Cadê? É que nós vamos achar aqui. Das proibições. Pessoal, veja aqui, ó. Das proibições. São proibidas. É a questão dos resíduos, tá? Lançamento, taraná, um monte de coisa, né? Ó, são proibidas e por aí vai. É proibida a importação. Isso daqui colabora para que o órgão ambiental ele possa aplicar sanções também. Então, já vi muito ser utilizado combinações entre artigos da Política Nacional de Resíduos Sólidos com artigos da Lei de Crimes Ambientais para sancionar, será que é a palavra certa? Agora não sei. Para aplicar uma penalidade a um determinado infrator. Tá? Já vi isso. Da mesma maneira, nós temos na Política Nacional de Recursos Hídricos, tá? O F, infrações. Ó, infrações e penalidade. Então, constitui infração das normas de utilização dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Aí ele fala o que é uma infração, só que nós já vimos, né? Depois ele fala o que pode ocorrer, advertência, multa simples ou diária, embargo, entre outras coisas. Veja que é um conjunto de situações e, a depender da situação fática, nós podemos ter uma combinação de artigos de leis esparsas. Tá certo, pessoal? Então, na aula de hoje, o que eu queria passar para vocês era isso. Espero que eu tenha contribuído com vocês nessa situação, tá? Parei aqui a minha apresentação. Vou parar aqui a minha gravação pela aula de hoje, tá?